começar, tá bem? Ana Luísa. Ana Luísa não está. Antônio Yasmin. Ashley Raika. Caio está presente. David, Ellen, João Vitor está presente. Clara Cavalcante também está presente. Maria Isabelle. Maria Luísa está presente? Maria Luísa não está presente. Yasmin Silvestre. Deixa eu ver. Mariana Vitória. Mariana também não está presente. Monique. Monique Maria está presente. Nátia não está presente. Samanta. Samanta não. E Taina. Estou aqui, professor, presente. Sexto B agora. Ana Cecília está presente. Raica Pinheiro também. Danile está presente também. Maiane também. Gabriel. João Pedro não está. Letícia Borges está presente? Não. Márcio da Silva está presente? Não. Clarice está presente. Letícia Gomes. Miguel. Não está presente. Nara também não. Pedro Maciel está presente. Ronald também está presente. E o José Henrique. José Henrique é quem mesmo aqui? Quem é Nana U? Nana, acho que é a Nara, professor, não sei. Bom, quem é Nana U? Foi o que eu perguntei. Você pode dizer quem é? Se identificar? É a Nara. Não é Nana U, mas é o que está escrito aqui, ó. N-A, apóstrofo, U, apóstrofo. Uma carinha. Na gramática tem dois apóstrofos e um U entre eles. Na gramática, né? Tiago 13 é a Maria Luísa, né? Maria Luísa, número 10. Vou colocar aqui. Deixa eu ver o que o Caio pôs aqui. Isso foi de uma atividade, ele... Não, professor, aqui mais pra cima ele pôs uma informação aqui, só pra mais pra cima, ler um comentário dele. Só um momentinho, eu estou tentando ler. Só que eu fiz a redação, consegui, mas essa tentativa, tentativa. Ah, tá bem. Tá, mas eu não passei. Resumindo. Bom, pessoal, vamos ver aqui. Diário, atividade, aula. Pronto. Vamos dar Eu vim fazer uma continuidade. atividade oral, é? Vamos dar continuidade ao conteúdo que eu estava passando sobre o gênero narrativo, tá certo? Na última aula,
nós vimos, por sinal, esse documento aqui está no Google Sala de Aula, certo? Esse documento aqui que vocês estão vendo, sobre os elementos da narrativa. O narrador onisciente, onipresente, Professor, certo? eu lembro. Só um momento, tá? Narrador onisciente, vou começar de novo. Esse documento aqui está no Google Sala de Aula, tá certo? Ele foi visto na aula passada. Nós vimos alguns elementos da narrativa, que é o narrador ou narradora, claro, personagem, enredo, tempo e o espaço. Vimos alguns subgêneros da narrativa. Vimos que epopeia, romance, conto, novela, fábula fazem parte da narrativa também, certo? Vimos um pequeno detalhamento que alguém disse que já tinha visto em outra aula, de outra disciplina, só que aí a gente viu isso aqui mais detalhado, com informações que vocês não tinham. Ficou interessante. Inclusive, professor, eu não consegui entender muito bem. A vozinha tá travando muito. Vamos lá, vou começar de novo. Esse documento aqui está no Google Sala de Aula, tá certo? Nós vimos na aula passada alguns elementos da narrativa. O narrador, personagem, enredo, tempo e espaço. Vimos alguns subgêneros da narrativa, no caso, epopeia, romance, conto, novela e fábula. Começamos vendo o detalhamento do narrador. Isso que foi visto na aula passada, e a cada slide eu perguntava se vocês tinham alguma dúvida. Embora vocês até me disseram que já tinham visto em outra aula, né, de outra disciplina. Vimos um detalhamento sobre o narrador onisciente e o onipresente, narrador observador, narrador personagem e também sobre personagem, certo? Depois nós entramos numa questão bem interessante. Vou deixar aqui assim, também. Que seria o tempo na narrativa. Vimos que há o tempo cronológico e o tempo psicológico. E ficou essa última leitura aqui para vocês fazerem em casa. Agora a gente vai continuar também, aí no final, se alguém tiver alguma dúvida, certo? Respeitando o momento do professor falar e do aluno falar. É que tava travando, tava travando. Não tá mais? Ainda tá travando ou não tá? Tava travando, a gente tava perguntando pro senhor repetir. Tava Porque ele não. não conseguiu entender nada. O meu não tava. Tava pra mim e pro Taimon. Tá travando nem não. Parou. Quer que repita tudo, né, Caio? Não. Eu Não quero que repita de precisa novo. mais, gente. Tava travando. Então, vamos continuar aqui, tá bom? Como eu ia falando, como eu estava falando, eu vou passar aqui, são alguns slides, pouquíssimos, por sinal, só para a gente complementar esse conteúdo. Aí, no final, depois que eu terminar esse conteúdo, tá certo? Não vai pegar, talvez pegue metade da aula. O resto do tempo, a gente fica reservado para tirar dúvidas, tá bem? Se você tem alguma dúvida, guarde ela, para que no final a gente converse sobre essas dúvidas. Porque a sua dúvida pode até ser respondida no decorrer da explicação, sem que haja necessidade de interrupção, certo? Então, vamos ouvir agora. Vamos ver sobre discurso direto e discurso indireto, tá bem? Vamos lá. O discurso indireto é o narrador ou narradora fala pela personagem. No caso, só um momento. Aqui está faltando um slide. O discurso direto, parece que
Eu apaguei o documento sem querer. O discurso direto, pessoal, é o seguinte. É a pessoa falando por si própria. Deixa eu explicar aqui, já que não está aqui. O discurso direto é a própria pessoa se representando. Por exemplo, vocês estão ouvindo o discurso direto do professor Carlos agora, tá certo? Só que, vamos supor, eu pego um livro aqui e vá ler Monteiro Lobato para vocês. Vocês vão estar tendo contato com Monteiro Lobato através do discurso indireto, tá certo? O discurso direto é a representação da voz da pessoa feita por ela mesma. Já o discurso indireto, não, tá certo? É alguém trazendo a voz de outra pessoa. Nesse caso aqui seria o narrador falando pela personagem, certo? Com licença, professor. Diga. Então, eu me lembro que, se não me engano, discurso indireto é quando. Eu não me lembro direito, tá, professor? Mas, se não me engano, discurso indireto é quando, por exemplo, o narrador faz, coloca entre aspas, a fala completa da mesma maneira do personagem, ou da personagem. Enquanto o discurso direto é como se ele explicasse da maneira dele a fala do personagem. Corrija se eu estiver errado. Basicamente, não entendi o que você falou. Eu não entendi o discurso direto e indireto. Pronto, eu vou explicar. Como eu disse no começo da aula, eu não sei se você estava no começo da aula, mas eu falei, alguns minutos atrás, que eu ia querer explicar e ia deixar o final para as dúvidas. Ah, você estava no começo da aula? Estava. Pronto, a gente vai fazer assim, tá bom? Eu vou retomar aqui a explicação. O discurso direto é a fala do personagem feita por ele próprio, sem parafrasear. O discurso direto, tá certo? É o personagem, isso aqui ficou parecendo um ó, discurso direto. É a pessoa ou o personagem falando por si. Por exemplo, quando você está ouvindo o discurso do presidente... Nossa, deixa eu ver um presidente decente aqui. Não, vamos passar para o presidente, não. Quando você está ouvindo, por exemplo, o coordenador Robério, quando nós tínhamos as aulas presenciais, nas sextas-feiras, ele sempre fazia aquele momento de acolhida, certo? Ali nós tínhamos a própria fala dele sendo dita, sendo representada por ele próprio. Ali nós tínhamos o discurso direto. Já no discurso indireto, temos uma pessoa, discurso indireto, temos uma pessoa que indiretamente está representando a voz de outra pessoa. Certo? Vejam só aqui, o narrador ou narradora fala pelo personagem. Ou seja, não é o personagem que está falando, é outra pessoa. É como se eu estivesse contando uma história para vocês, deixa eu ver aqui, que aconteceu comigo e com o Edson, o professor Edson. Num certo momento eu vou dizer para vocês. Então, pessoal, o Edson disse assim. Essa coisa que eu falei, que o Edson disse assim, é o discurso indireto dele. Seria o discurso direto se ele estivesse aqui do lado falando com vocês também, certo? O discurso direto é esse que a gente está fazendo agora. Eu falando para vocês, vocês estão tendo contato com o discurso direto. Vamos ver aqui o que é o discurso indireto, que é quando o narrador fala pelo personagem. Abre aspas. Quando fizeram silêncio, foi o soldado negro que se aproximou, dizendo-se chamar Nestor. Olha só isso aqui, ó. Dizendo-se chamar Nestor e que, se Luandi quisesse, ele estaria empregado. Pegando esse trecho aqui,
O discurso aqui está indireto. Por quê? Não é o Nestor que está falando, é o narrador, certo? Como é que eu deixaria esse discurso aqui, que está indireto, de uma maneira que ficasse como discurso direto? Alguém pode dizer? Lembrando que eu não estou vendo o chat, tá? Gabriel, Maiane, Caio, Clara, Simon. Se o cara tirasse, se fosse o personagem que falou, não o narrador. Mas como ficaria? Eu quero saber da estrutura. Mais alguém? O soldado. Desse jeitinho, ó. Dizendo, 2 pontos, travessão, texto. Peraí. E chamo Nestor. Discurso direto. Aqui é o personagem que está falando. Aqui é o Nestor que está falando. Então, o discurso indireto é como se o narrador falasse pelo personagem. Tipo, ele não fala exatamente... Olha só, é exatamente isso que está escrito aqui. Ó. Narrador fala pela personagem. Esse aqui é o discurso indireto. Aqui é o discurso direto. Aqui, olha. Aqui é o discurso direto e aqui é o discurso indireto. Se o narrador ou outra pessoa está falando pela personagem, porque pode ser um personagem falando por outro personagem também, tá certo? Não apenas o narrador. Se é um narrador, ou melhor, se é outra pessoa falando um discurso que não é dela, ela está nos dando um discurso indireto, tá bem? Um discurso indireto. Agora, se é a própria pessoa falando por si, como nesse caso aqui, me chamo Nestor, é o discurso direto. Discurso direto é quando a pessoa se representa por meio da fala. Como se ela mesmo estivesse falando. Isso, pronto. Você falando aqui comigo é o discurso direto. Você dizendo alguma coisa que aconteceu e que envolveu a fala de outra pessoa, nesse caso, teríamos alguns trechos com discurso indireto. Tá bem? Entendeu? Simon e Caio Henrique estavam com dúvida? Discurso indireto eu não estava com dúvida. Discurso indireto é quando... Ok, certo. Eu não estava com dúvida, professor. Mas eu estava. Então vamos lá. Discurso indireto livre ou semi-indireto é a reprodução do pensamento da personagem pelo narrador ou narradora. Vejam só. Prestem atenção nisso aqui. Ó. Muita atenção nisso aqui. Discurso indireto por si, somente discurso indireto, representa, deixa eu reduzir isso aqui, representa, olha só, fala, tá bem? Representa fala. Discurso indireto livre ou discurso semi-indireto representa pensamento, tá certo? Mas é feito do mesmo jeito pelo narrador, tá? Ou narradora, né? Vamos democratizar o negócio. É a reprodução do pensamento da personagem pelo narrador ou narradora. Isso é possível observar ainda no livro Ponciá Vicêncio, neste trecho. Lembrou da missão que passara por uns tempos na sua terra. Foi naquela época que sua irmã, Ponciá, tinha aprendido a ler e já acompanhava o pai nos trabalhos de roça. E sua irmã já varara os 4 caminhos da cidade. E olhava as moças negras, procurando um rosto que fosse dela. A irmã sabia ler. Como estava sendo a vida dela? Tudo isso aqui é baseado em lembranças, aliás, ou melhor, em pensamento, tá certo? Dado pelo narrador.
certo? Isso aqui é um discurso indireto, livre. O professor está ele explicando, ele nos dizendo o pensamento do personagem, mas da maneira dele, né? Isso. Professor, Oi. existe discurso semi, semi, Semidireto? sim. Olha, não. O semidireto, não. Principalmente eu nunca ouvi falar. Até porque o discurso direto já é a representação, é você se representando, é o personagem falando. Então, como é que ele vai meio que se representar pela metade? Ou então se semi-representar? Né? Ah, sei. Não tem como. Se ele se representa pela fala, eu tenho discurso direto. Se é outra pessoa, é indireto ou indireto livre, no caso do pensamento, certo? A classificação dos gêneros narrativos, né? Os textos, aliás, narrativos, podem ser classificados assim: monofônicos, polifônicos, abertos, lineares ou progressivos e psicológicos. Só um momento que meu fone caiu. Monofônicos são focados sobre uma personagem, no caso, o protagonista. Um exemplo é o livro A Metamorfose, de Franz Kafka. É um livro que se foca apenas em um personagem, é monofônico. Já o polifônico, focado sobre vários personagens, como o livro O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. É muito incomum os monofônicos, mas eles existem, tá? Livros que se focam em uma personagem apenas. Os fechados, aliás, são focados na ação e não na reflexão. Assim, não temos abertura para a imaginação do leitor. Tudo é informado, como, por exemplo, romances policiais que devem apresentar uma solução para o mistério no final da obra, que acontece em livros como A Maldição do Espelho, de Agatha Christie, e tantas outras obras dessa escritora. Agatha Christie, ela é muito conhecida por seus textos narrativos bem fechados. Ela explica muita coisa, ela explica todos os detalhes da sua literatura. Não fica muita brecha para que você imagine o que é que vai acontecer. E, professor, então, como se dá, então, os fechados? Não entendi. Como se dá os textos narrativos abertos? O que ele quis dizer com ser focado na ação? Tá perto? Não, fechado, né? É, fechado. Por exemplo, uma investigação, um livro que fala sobre uma investigação policial, vão ser dados todos os detalhes. Talvez alguns ainda deem um pouco de suspense para que você talvez fique se perguntando o que é que vai acontecer, mas no final da obra sempre tem uma solução para tudo, tem uma conclusão, porque tem alguns livros, alguns textos, aliás, que não apresentam conclusão, por exemplo, que é o que a gente vai ver aqui. Um dos mais famosos é o livro Dom Casmurro, que até hoje a gente não sabe se a protagonista Capitu traiu o seu marido ou não, certo? Ele é um livro que se foca na reflexão do leitor e não na ação dos personagens. Entendi. É um livro onde nem tudo é expresso, ou seja, o autor não lhe deu todos os detalhes, certo? O enredo, a narrativa, apresenta alguns buracos, vamos dizer assim, e é o leitor que vai preenchê-los com a sua imaginação, como é o caso do livro que eu falei aqui, do Machado de Assis. Muitos acham que a personagem Capitu
traiu seu marido, que também é o narrador da história, né? O narrador personagem Bentinho. Outros acreditam que não. E a gente, no fim das contas, nunca vai saber porque Machado de Assis já faleceu e ele nunca disse se a Capitu traiu ou não seu marido. Ou seja, nos textos narrativos abertos, o foco é reflexão. Nos fechados, o foco é ação. Lembre, fechado, ação, aberto, reflexão. Fechado, ação. Está escutando agora, Ronald? Agora está escutando, né? Professor Saio. Ainda bem. Nossa, por quê? Ô, Maiane, eu tô sentindo que é culpa sua, Maiane. Sua hacker. Eu tô coisando aqui, eu tô desenhando mó vibe, aí diz Tá que a bom. culpa é Me minha. mostra, Maiane, tu Olha, eu colocou tô o fazendo. dedozinho. Tu colocou o dedozinho do Free Fire lá no coração. Peraí, deixa eu mostrar aqui que é a máquina que eu tô fazendo. Tá bom. Minha câmera se liga. Aqui, ligou. Notícia boa. Tá, Borges. Ô, tu escreveu errado, Maiane. Começa com um G, depois com um A, depois um D, um R, um I, um E e um L. Mentira. Eu vou rasgar esse aqui. O sobrenome da Letícia não é Borges, é Ribeiro. Aí o nome dela original é Gabriel, então você coloca Gabriel Ribeiro, que tá certo, viu? Eu ia fazer o teu, Ah, agora e eu não vou fazer isso, não. aproveitando, ela gosta muito também da palavra best friends. Escreve no final best friends. Meu best Nada friend, a Gabriel ver. Ribeiro. Os textos lineares ou progressivos seguem uma sequência cronológica e os fatos, ou seja, os acontecimentos, são considerados mais importantes do que a reflexão, como é o caso de toda a saga de Harry Potter, onde tudo acontece de uma maneira cronológica, aliás, de uma maneira que obedeça, que obedeça a ordem cronológica dos fatos, certo? Pelo menos falando até o livro Relíquias da Morte. Daí para frente temos os crimes de Grindelwald, que falam de coisas, deixa eu até fazer com uma seta menor. Dos crimes de Grindelwald para frente, temos histórias que foram produzidas para relatar um passado, fatos anteriores à primeira obra de Harry Potter. No caso, a Pedra Filosofal, certo? Alguém quer falar alguma coisa? Eu, professor. É porque assim, falta só 2 lâminas para eu encerrar, para eu abrir para as perguntas. Mas falem aí. Então, os lineares de progressão seguem a sequência cronológica, não? Não é, por exemplo, uma sequência É exatamente isso que está aqui. Ou seja, posso falar? Quer dizer que, por exemplo, eles podem se tratar de 3 obras. Aí a quarta obra pode não ser uma continuação, e sim em algo que se passe antes da primeira, por exemplo. Sim. Tá. Na sequência, pronto? Tá. Na sequência, textos verticais ou analíticos. Há uma reflexão sobre os fatos ocorridos e sobre a influência dos fatos nas personagens. Como, por exemplo, esse trecho do livro A Metamorfose. Ao ouvir essas palavras da mãe, Gregor reconheceu que a falta de qualquer comunicação humana imediata ligada à vida uniforme em meio à família, no decorrer desses 2 meses, deveria ter confundido seu entendimento, pois, de outra forma, ele não conseguia entender como poderia ter coragem
de desejar a sério que seu quarto fosse esvaziado. No caso, vamos chamar aqui de texto narrativo analítico. É mais fácil de você lembrar, porque analítico lembra análise. E é exatamente o que esse texto faz, tá certo? Essa reflexão dos fatos que aconteceram na obra, que influenciam os elementos das personagens no texto, tá certo? Vamos chamar de texto analítico, é melhor. Porque vertical não te lembra a palavra análise, mas analítico te lembra a palavra análise. E, por fim, o que a gente vai ver aqui, aqui, os textos psicológicos. Não entendi. Não, pode terminar, depois eu termino. Os textos psicológicos, centrados no funcionamento da mente humana, do pensamento das personagens ou dos narradores, em seus fragmentos, estados de consciência. Aliás, em seus fragmentários estados de consciência. Nesse tipo de texto, é minimizada a importância dos fatos narrados e é supervalorizada a expressão do pensamento, o que observamos nesse trecho. A Paixão, segundo GH, de Clarice Lispector. E uma desilusão. Mas, desilusão de quê? Se, sem ao menos sentir, eu mal devia estar tolerando minha organização apenas construída, talvez desilusão seja um medo de não pertencer mais a um sistema. No entanto, se deveria dizer assim, ele está muito feliz porque finalmente foi desiludido. O que eu era antes não me era bom, mas era desse não bom que eu havia organizado o melhor, a esperança. De meu próprio mal, eu havia criado um bem futuro. O medo agora é que meu novo modo não faça sentido. Mas por que não me deixo guiar pelo que foi acontecendo? Terei que correr o sagrado risco do acaso e substituirei o destino. Outra coisa. Travou. Ele saiu pra arrumar o arquivo dele, saiu pra arrumar o Não slide. deu merda, velho. O que eu ia fazer deu merda. Uhum. Foi o Gabriel Que? falar que deu merda. Não, Maiane, eu falei pra Olha, você colocar meu nome. Se você não tivesse colocado meu nome, não teria dado certo. não, é porque, tipo, é porque eu não tô conseguindo fazer a maldita forma da letra direito dessa merda. Tá saindo tudo feio a letra, tá ligado? Eu vou fazer Tô de ligado. novo. O que eu vou fazer aqui, ó, Ô, nessa parte eu vou Maiane, botar... falta eu. Eu Coloca vou eu te que botar a peste. Eu vou botar tu, Pedro. Vou botar tu, Pedro e uns amigos meus lá, entendeu? Tô botando Valeu. aqui. Ô, filha dos meninos. Ai. Bom, Ei, Pedro. no momento, no final seria substituir o destino pela probabilidade. Estava na outra página, mas eu coloquei aqui. No caso, só para encerrar sobre o texto psicológico, ele se centra no funcionamento da mente, no pensamento do personagem ou do narrador, certo? Nesse texto, os fatos são minimizados, têm pouca importância, mas a reflexão, o pensamento, tem mais importância. É por isso que o nome do texto é texto narrativo psicológico. Agora vamos às dúvidas, tá? Temos 3 minutos. Põe no chat quem quiser perguntar. Vamos ser democráticos. Não quer perguntar nada. Entendeu tudo, Maiane? Professor, Só em ler o não documento você estou consegue. sem nenhum. Vamos lá.
ele é narrado por meio... Não, tem um narrador, tá? O que eu estou querendo dizer é que os fatos têm pouca importância. A reflexão, o pensamento é que tem mais importância, entendeu? Você pode estar pensando aqui e você ser o personagem e você ser o narrador. Mas você pode estar falando sobre as suas reflexões, certo? Não que o texto seja narrado apenas por pensamento. Gabriel? Nada, professor. Eu ia falar que eu não tinha dúvidas. Então quer dizer que, tipo, ao invés de, por exemplo, alguma fala, ele se trata muito mais da reflexão dos pensamentos do personagem, né? Não estou entendendo, cara. Quer dizer que se trata mais da reflexão dos personagens, dos pensamentos deles do que de fala, é isso? Do que os fatos. Não, não é isso. Do que os fatos. A gente tem aqui, ó. Peraí. Os fatos narrados têm uma importância inferior em relação aos pensamentos. As reflexões dos personagens têm mais importância do que os fatos. Tem fato narrado? Tem. Tem coisa que vai ser narrada, que acontece fora da cabeça das pessoas. Mas os pensamentos dos personagens sobre o que acontece é que tem mais importância no conto psicológico. Tem fatos narrados? Tem. Tem fala, coisa falada pelo personagem? Tem. Tem coisa que acontece fora da cabeça do personagem? Demais. Mas é o pensamento, olha só, o pensamento que é o centro da narrativa do texto psicológico. Tá certo? Tá certo. Bom, todo mundo compreendeu? Alguma última dúvida? Esse aqui vai estar no Meet. Eu tinha uma dúvida, professor. Eu me esqueci. Porque passei muito tempo sem perguntar e esqueci. Bom, de qualquer maneira, eu vou deixar o documento no Google. Qualquer dúvida pode me perguntar que eu respondo. Bom, deu 2h20. Tchau. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, professor. Eu não vou. Finalmente. Mano, deu merda, velho. Tá dando merda, velho. Só porque o Tá bom. Gabriel falou. Deu merda. Teu Pedro, nome deu Pedro. merda aqui no coisa. Ô, Pedro, Tá tu se me lembra quando perguntando papel, mano. a gente fingiu assaltar aquele menino novo? A gente foi na área de treinamento, no lugar onde tem